Paz seja convosco, povo de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. No Salmos 139, diz assim: Deus onisciente e onipotente. Deus onisciente e onipotente. Versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Então, através dessas palavras expressadas por Davi nesta oração, a gente percebe que Davi tinha um conhecimento amplo, um conhecimento bem elevado de Deus. Porque ele sabia que Deus o sondava, que Deus o conhecia. Ele sabia que de Deus ninguém pode se esconder, ninguém pode ocultar nada de Deus. Porque Deus vê tudo, Deus está em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas e Deus pode todas as coisas. E Davi descobriu isso. Deus se revelou ao servo dele chamado Davi. Por isso que ele expressou dessa forma as palavras. Ele sabia que Deus o sondava, ele sabia que Deus sabia quando ele se assentava, quando ele se levantava, cada passo que ele dava, ele sabia que Deus tinha conhecimento, que Deus estava presente em tudo. E esse conhecimento é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode receber de Deus. Porque quanto mais nós nos esforçamos para conhecer a Deus, mais Ele se revela em nós. Mais Ele se mostra na nossa vida. Quanto mais nós nos esforçamos para conhecer a Deus, mais Ele se revela para nós, mais Ele se mostra para nós, mais manifesto, mais evidente e notório passa a ser a glória de Deus, a grandeza de Deus. Então, o conhecimento de Deus é extremamente importante na vida de todos nós, amados. Olha o que diz mais no 3, ó. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Esquadrinhar é investigar com muita atenção. Esquadrinhar é examinar profundamente. Então Davi sabia que Deus o investigava, que Deus o examinava profundamente e que Deus conhecia tudo, que Deus sabia tudo e que Deus conhece todos os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos projetos, os nossos desígnios, todos eles estão aos olhos do Senhor Deus. Então nada fica oculto aos olhos de Deus. Então Davi expressou assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Conhece todos os meus caminhos. Então, com essas palavras, Davi estava dizendo o quê? Que cada passo que ele dava, Deus estava olhando para ele. Tudo que ele pensava, tudo que ele fazia, o que passava na mente dele, o que ele imaginava, todas as coisas, tudo estava no conhecimento de Deus, estava aos olhos de Deus. Tudo estava à vista de Deus.
caminhar dele, o andar dele, o deitar dele, o levantar dele, cada passo que ele dava, Deus estava olhando para ele. E isso daí é tremendo, isso daí é maravilhoso. Porque tudo que o ser humano precisa é do olhar de Deus, é dos olhos fixos do Senhor sobre a vida da pessoa. Toda pessoa a qual o Senhor fixa os olhos sobre a vida dessa pessoa, a vida dessa pessoa é iluminada, os caminhos dela é cheio de luz, ela é abençoada, ela é protegida, porque os olhos do Senhor clareiam, iluminam a vida da pessoa, os caminhos dela, a vida dela, tudo que ela fizer será iluminado por Deus. Amados, tudo que nós precisamos é do olhar de Deus sobre a nossa vida. Porque o olhar de Deus ilumina os teus caminhos, ilumina a tua vida, ilumina a tua casa, clareia todos os pontos que estão escuros na sua vida. Então o olhar de Deus é tudo que o ser humano precisa, todos os dias. E Davi descobriu que Deus estava com os olhos fixos nele todos os dias e todos os momentos. Todos os momentos Deus estava olhando para Davi. E é tudo que nós precisamos. É do olhar de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre todas as coisas, sobre tudo que somos e tudo que temos. E aí diz assim, ó, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Olha que forte esse conhecimento de Davi para com Deus, como Davi conhecia Deus. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Quer dizer, qualquer palavra, antes de Davi pensar o que ia falar, Deus já conhecia. E é assim mesmo, Deus é desse jeito, amados. Você ainda nem expressa a palavra, nem fala uma palavra, e Deus já conhece toda. Deus já conhece tudo que você vai falar, seja numa conversa, seja na oração, seja no que for. Deus já conhece toda. Antes da palavra chegar à nossa língua, Deus já conhece toda. Mas aí tem gente que às vezes pode questionar, mas se Deus já conhece a minha oração, por que eu preciso orar? Exatamente para isso, para confessar. Porque Deus gosta, Deus espera, Deus quer que a nossa boca confesse o nome do Senhor, que Ele é o nosso Deus, o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós precisamos, mesmo Ele sabendo de tudo, mesmo Ele conhecendo todos nós, mesmo Ele sabendo as palavras que vamos proferir durante a nossa oração, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Ele conhece tudo e todas as coisas, mas Ele sempre vai querer ouvir da nossa boca. E agora me lembrei do cego de Jericó. Imagine só, Jesus, quando chamou o cego chegou diante do Senhor. Jesus sabia de tudo da vida daquele homem. Jesus sabia que ele era cego, que ele estava pedindo esmola, que ele estava com muitos problemas, mas ele perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? E ele falou: que eu torne a ver. Então Jesus já sabia de tudo, mas Ele sempre vai querer ouvir da nossa boca o que nós queremos, o que nós vamos confessar, o que nós vamos pedir. E mesmo conhecendo de tudo,
Aí diz assim no versículo 5: Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Olha só, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Ele sabia, ele tinha essa convicção, ele tinha essa certeza, ele tinha essa segurança. Ele estava protegido por Deus todo o tempo, todo o tempo. Ele sabia que Deus o guardava, que Deus o protegia, que Deus o livrava. Ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção, ele tinha essa segurança, ele tinha essa tranquilidade em Deus. Ele descansava em Deus porque ele tinha essa confiança total. E é o que todos nós precisamos, todos nós. Você precisa ter essa segurança, você precisa ter essa convicção de que Deus te guarda, de que Deus te protege, de que Deus te livra, de que Deus ilumina a tua vida, de que Deus está te protegendo em todo o tempo e em todos os lugares. Você que crê no Senhor Jesus Cristo, esteja certo disso, de que Deus te guarda por trás e por diante, e sobre você Ele põe a mão para guardar, proteger e livrar de todo o mal. Então aí no 6, Davi diz assim, ó, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Então veja que forte como Deus revelou-se a Davi. Porque isso daqui foi revelação de Deus. Esse conhecimento aí que Davi recebeu de Deus foi pura revelação. Deus se revelou a Davi. Olha, Davi, eu sou assim, 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 assim. E é desse jeito mesmo. E ele chegou a um ponto que ele próprio confessou. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele percebeu que ele conhecia Deus sobremaneira. E uma das coisas mais difíceis, um dos níveis mais difíceis dos crentes desta geração é atingir um nível elevado de conhecimento de Deus. Porque é o conhecimento de Deus que muda tudo na tua vida. É o tanto que você conhece a Deus que você vai ter segurança onde você estiver. É o tanto que você conhece a Deus que vai te dar tranquilidade, que vai te dar certeza da vitória, certeza que você vai superar, que você vai vencer os problemas. Dependendo tanto que você conhece a Deus, que você vai avançar, que você vai em frente, que você vai andar por sobre as águas. É dependendo tanto que você conhece a Deus, que você não vai se abater diante dos problemas. Quanto mais você conhecer a Deus, mais garantia você tem da tua vitória. Mais certeza, mais convicto você estará que nada te para, que nada te detém, que nada pode te destruir. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais seguro você está nele. É assim que funciona. Por isso que Davi não tinha medo de Saul, nem dos exércitos de Saul que cercavam Davi, viviam dia e noite procurando Davi, perseguindo Davi para acabar com Davi. E Davi, ele expressou no Salmo o quê? Deito-me e pego no sono, porque tu, Senhor, me guarda, me protege, me faz repousar seguro. Então veja que a confiança de Davi, essa confiança revela, mostra o tanto que ele conhecia Deus. Porque quanto mais conhecimento a pessoa tem de Deus, mais segura ela está em Deus e mais tranquila ela fica diante dos adversários, diante dos inimigos. Podem cercar a pessoa, exércitos de inimigos podem cercá-la, mas assim mesmo essa pessoa continua tranquila, em paz, sossegada,
Porque ela sabe que Deus está ali, ela sabe que ela está cercada, ela sabe que os anjos estão ali guardando, ela sabe que a proteção de Deus está ali e que mal nenhum acontecerá com ela. Então essa confiança é que Deus espera de nós. É essa confiança, é esse nível de conhecimento que nós precisamos atingir. Porque é um conhecimento de Deus diferenciado. É um conhecimento de Deus sobremodo elevado. E hoje em dia, nesta geração, é muito difícil alguém atingir esse nível de conhecimento o qual Davi conheceu a Deus, o qual Davi atingiu. É muito difícil. Porque quando a pessoa conhece pouco a Deus, qualquer probleminha ela se abala. Qualquer probleminha ela esmorece. Qualquer problema ela se abate. Qualquer problema ela murmura, ela reclama. Qualquer probleminha já é motivo para desistir, para parar, para retroceder. Agora, se o conhecimento de Deus é grande na vida dessa pessoa, nada para ela. Nada detém, nada destrói, nada faz ela desistir. Então é isso, povo de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. E até breve, se Deus quiser. Confia em Deus, procura conhecer mais a Deus, porque Deus te guarda e Deus te protege aonde você for. Em nome de Cristo Jesus.